Aquele que é fiel orará a ti a tempo de te poder achar. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá, como é bom estar com você meditando na palavra do Senhor. São poucos momentos, mas tão importantes e tão úteis para a nossa vida. A palavra de Deus deve ser o fundamento através do qual nós construímos a nossa vida. Pautamos as nossas decisões, os nossos relacionamentos. Quer dizer, a palavra de Deus, ela deve fazer parte de toda a nossa vida, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Eu vou estar lendo para você lá em Mateus, capítulo 7, dois versículos, versículos 13 e 14. E diz respeito às escolhas que nós fazemos. A Bíblia diz assim nesses versículos: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Nós sabemos que porta é um lugar de entrar ou sair de um lugar para o outro. Sabemos também que portas são lugares de decisões, onde as batalhas, guerras se processam, na maioria, em nosso interior. Nós podemos perder ou ganhar diante das portas, podemos entrar por portas que nos conduzem à vida, como também podemos entrar por portas que nos conduzem à morte. Tudo depende da nossa decisão, da nossa escolha. A Bíblia nos ensina muito sobre portas, e nesse texto, Jesus fala de duas portas, a porta que conduz à salvação e a porta que conduz à perdição. Qual a diferença das duas portas? A que conduz à vida é estreita, o caminho é apertado e poucos a encontram. O apóstolo Paulo ele ensinou ao seu discípulo Timóteo como ele deveria se conduzir no ministério, para que as pessoas entrassem pela porta estreita, andassem no caminho apertado da vida. E ele diz o seguinte, eu vou estar lendo para você esse texto. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. O apóstolo, ele ensina o seu discípulo que ele deveria pregar a palavra. Observe que a palavra de Deus é a ferramenta que o Espírito Santo usa para nos conduzir à porta da vida e para nos ajudar a caminhar no apertado caminho da vida. O que a verdadeira palavra de Deus pode fazer? Ela é a doutrina pura de Deus, que quando aplicada às nossas vidas, nos diferencia dos que não temem a Deus. A palavra de Deus é o limite, é a linha divisória entre a verdade e a mentira, entre o que é falso e o que é verdadeiro, entre a morte e a vida. Nessa porta estreita, não podemos entrar com muitas bagagens. É necessário que nós tenhamos que renunciar a tantas coisas que não permite que nós estejamos passando pela porta estreita. Renúncias do pecado, do sistema do mundo, renúncia da aparência, da soberba da vida, dessa maneira vã de viver, das obras carnais, quer dizer, das nossas vontades carnais. E para que haja essas renúncias é necessário deixarmos que essa pura doutrina de Deus faça a obra de mudança, de libertação na nossa vida. Quero ler um outro texto que está lá em Lucas, capítulo 13, do versículo 23 ao 28, eu vou estar lendo para você. E alguém lhe perguntou: Senhor, não são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu: lutai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, e ele vos responder:
Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Por que é difícil entrar pela porta estreita? Paulo fala que virá um tempo em que as pessoas elas não suportarão a sã doutrina, mas as pessoas terão o desejo de ouvir coisas agradáveis. As pessoas se juntarão a mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Isso é o que a palavra de Deus diz. Observe que virá um tempo em que não suportarão essa sã doutrina. Quando nós olhamos, nós vemos. Quando nós olhamos para o próprio jovem, né, os mais velhos, aqueles que são mais tradicionais, eles têm uma certa conduta e muitas vezes querem colocar na vida dos seus filhos coisas que para eles são corretas. Mas mesmo que sejam corretas, é difícil muitas vezes dessa geração estar aceitando. E assim é com a palavra de Deus, a sã doutrina. Coisas que estão escritas há tantos e tantos anos, tantos milhares, séculos, estão escritas para o nosso bem, para a nossa salvação. Mas existem pessoas que não aceitam, não suportam a palavra pura de Deus. São acostumadas a se alimentar de coisas que são misturadas. E quando essas pessoas são corrigidas, quando elas são exortadas, admoestadas, elas não aceitam, não suportam. Muitas vezes saem das igrejas e deixam os pastores, os mestres, os discipuladores, aqueles que lhe ensinam a verdade, por achar que eles são muito duros. Haverá muitas pessoas que trocarão de igrejas, pastores, muitas vezes por não aceitarem a sã doutrina. Alguns ficarão em casa e farão as suas próprias vontades. Pastorearão a si mesmos. A Bíblia fala isso, apacentando a si mesmos sem temor de Deus. Elas não se sujeitarão às autoridades. A coisa mais difícil hoje é as pessoas, elas se submeterem à autoridade. As pessoas hoje, nós temos uma rebeldia instalada dentro de nós desde que nós nascemos. Nós nascemos com essa raiz de rebeldia. Tanto que nós vemos crianças, a primeira coisa que a criança ela começa a falar geralmente é quando o pai diz, faz isso, ela diz não. Ou então quando ela quer alguma coisa e o pai não quer dar porque ele vai lhe fazer mal e ela começa a gritar. E se ela tivesse toda a força do mundo, talvez ela batesse no pai, ainda quando pequenininha. Nós vemos a maldade no ser humano. E isso está crescendo de uma forma tão assustadora que as pessoas elas não querem mais ouvir aquilo que fazem bem para o seu caráter e a sua integridade, através do qual os seus caminhos serão trilhados em paz, em tranquilidade e até a saúde para o corpo. Elas não se sujeitam mais às autoridades. E muitas pessoas elas vão para lugares onde pregam aquilo que se acha certo e procuram ir a pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir. Isso não é bom. Os seus desejos, elas vão ter desejos de ouvir coisas que são agradáveis e que não vão contra aquilo que elas estão fazendo. Nós estamos nesse tempo e é bom nós nos alertarmos, porque quanto mais cresce a rebeldia, quanto mais cresce a violência, mais e mais nós estamos chegando próximos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas portas, essas decisões que nós tomamos, elas definem o nosso futuro, definem onde nós vamos passar a eternidade. E nós, toda essa palavra de Deus, Deus encerrou todas as pessoas debaixo de uma única palavra. Por isso é importante você ouvir, é importante você conhecer a Bíblia, porque diz respeito à tua vida eterna. E nós estávamos falando que hoje as pessoas, elas não querem decidir pela palavra. Nesse tempo de hoje, a Bíblia já fala, já relata sobre pessoas que elas teriam coceira nos seus ouvidos para ouvirem aquilo que elas desejam ouvir. Pessoas que se voltarão a ensinos que satisfazem os seus desejos e procurarão mestres que ensinem e concordem com eles. A porta larga é a porta das facilidades, é a porta que a pessoa pode ser seguidor de Jesus Cristo sem renúncias do pecado, do mundo, da sua aparência,
sem a renúncia do ego, da rebelião, do engano. É pastorear a si mesmo, ser livre para fazer o que quer, falar e escolher o que quer. Essa porta, ela conduz à perdição eterna. E multidões estão entrando nela pelo prazer temporal de satisfazerem a sua carne. Infelizmente, multidões estão entrando nessa porta. Que eu e você sejamos tão abençoados nessa geração, servindo a Deus de todo o nosso coração, andando à luz da palavra de Deus, nos moldando através dessa sã doutrina que Paulo fala, sendo admoestados, exortados, repreendidos quando necessário, sendo submissos às autoridades, recebendo as correções com humildade e alegria, sabendo que a disciplina é um privilégio dos filhos e um sinal que estamos no caminho estreito. A Bíblia fala que é para a disciplina que nós sofremos. Deus nos trata, se nós estamos sofrendo, estamos sendo provados, Deus nos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Você, como um pai humano, como um pai carnal, você corrige o seu filho, quanto mais Deus não vai querer nos corrigir? Mas se nós estamos sem disciplinas, a Bíblia diz que nós não somos filhos, nós somos bastardos. Então, nós devemos amar. Quando nós somos corrigidos pelo Senhor, quando Deus coloca autoridade sobre as nossas vidas para dizer, olha, esse é o caminho, cuidado, você está fazendo coisa errada. Ou quando nós recebemos a palavra de Deus e essa palavra nos confronta e nos mostra o nosso erro. Mas o grande problema é que a maioria das pessoas, elas não querem entrar pela porta estreita. Essa porta das decisões, onde nós temos que decidir deixar coisas que desagradam a Deus para trás. Com o objetivo de eu conhecer mais a Deus e ter essa vida plena para o qual eu fui criada, para o qual eu fui chamada. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para nos trazer vida e vida em abundância. Tantos sofrimentos, tanta rebeldia, tanto pecado. Este não é o caminho que Deus intentou para os seus filhos. Esse não é o caminho que agrada a Deus. Mas muitas vezes Deus pode permitir que nós estejamos passando por momentos de aflição, porque a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele aprendeu a obedecer no sofrimento. Quer dizer, se Jesus aprendeu a obedecer no sofrimento, quanto mais eu. Nosso coração é inclinado para o mal, é inclinado para o pecado, é inclinado ao orgulho, à não sujeição, à não submissão, é inclinado à rebeldia, à violência, à ira, à falta de perdão, a tantas coisas. Nós somos inclinados para as coisas da terra, que nos levam para o inferno. Mas nós temos que olhar as coisas do alto, através das quais nós vamos ser levados a termos essa vida abundante e termos a salvação, essa eternidade. A porta estreita é a porta da decisão, onde nós reconhecemos que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e que eu devo ser igual a Ele, devo seguir após Ele e ser cristão. Ser cristão significa isso, ter essa essência. Ser cristão significa ter esse caráter de Cristo, ter o fruto do Espírito Santo. Isso é ser cristão. Se nós perguntarmos a muitas pessoas nas ruas, sejam elas quem for, perguntarmos, você é filho de Deus? Uma grande parte, se não a maioria, vai responder, eu sou filho de Deus. Mas quando nós vemos o fruto, não é o fruto do Pai, não é a essência do Pai. E filho é aquele que se parece com o Pai. Filho é aquele que cresce na estatura do Pai. Esses são os filhos verdadeiros, os filhos genuínos, aqueles que realmente se deixam disciplinar pela palavra do Senhor. Hoje você é convidado a entrar por essa porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição e muitos são os que entram por ela. Multidões e multidões e poucos aqueles que escolhem a porta estreita. Hoje você é convidado a tomar uma decisão. Talvez você já viveu tantos anos. A tua vida, você olha para trás e você não vê nada que te satisfaça. Talvez você está decepcionado com a vida.
Só Jesus Cristo nos faz viver a verdadeira vida e cumprir o propósito de Deus, no qual nós somos totalmente felizes, mesmo que passemos por dificuldades, por aflições, porque nós vamos passar por aflições e dificuldades. A Bíblia nos fala, mas se nós tivermos esse bom ânimo, nós vamos vencer como Jesus venceu. E você é convidado, você é escolhido a vencer, você é escolhido a estar debaixo dessa paternidade de um Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. Ele já está aí onde você está. Ele conhece o teu coração. Ele conhece tudo. Ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Só Ele pode todas as coisas. Eu convido você hoje a entregar teu coração para Jesus. Realmente dizer: Deus, eu preciso de Ti. Eu quero reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu quero que Ele seja o meu Senhor. Essa é a oração que nós devemos fazer. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. E após isso, nos arrependermos todos os dias por essa natureza tão ruim e seguirmos essa santidade para sermos tão perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. Então vamos fazer essa oração? Senhor, Deus, eu coloco todas essas pessoas, Deus, que realmente desejam, Senhor, ter essa nova vida, entrar pela porta estreita, essa decisão que muitas vezes é tão difícil, mas é a decisão que nos leva a lugares tão espaçosos, lugares de alegria, de vida plena. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, traz o milagre do novo nascimento a todos esses que estão fazendo, Senhor, essa oração. Restitui, Senhor, restaura, Senhor, a vida de cada um deles, as suas famílias, Pai, e que eles possam, Senhor, estar procurando uma igreja onde o verdadeiro evangelho, Senhor, é pregado, Senhor, é liberado, e que eles possam ser exortados, dirigidos, Senhor, ensinados, discipulados, para que eles cresçam, Senhor, como filhos, Senhor, não como bastardos, mas como filhos, Senhor, e que todos os dias eles estejam optando por esse caminho. Jesus Cristo é o caminho. Eu oro por cada um deles, abençoando-os, também pedindo, Senhor, que haja cura nessa hora, que haja restauração. Deus, que o Senhor possa olhar todas as áreas, seja a área financeira, seja a área relacional, e que essas pessoas possam ver a Tua mão agindo nas suas circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje nós falamos sobre escolha. As nossas escolhas, elas definem o nosso futuro, definem aonde nós vamos passar a eternidade. Por isso nós precisamos escolher com conhecimento de Deus. Convidamos você para conhecer a Deus, mais de Deus, através da participação em nossas celebrações, através de seguir-nos nas redes sociais. Os nossos endereços e os nossos horários vão estar passando na tua tela. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe